Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, você está no canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. Atenção, estreia no canal hoje, Unifesp, vestibular aí da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, 2020, 2020. Nós vamos resolver aqui as questões de física do segundo dia dessa prova, são questões abertas, questões dissertativas. Então, se você está se preparando aí para alguma segunda fase, já começa a se inscrever no canal do Guma aí, porque nós vamos começar a gravar a Unifesp hoje. Então, é o primeiro exercício da primeira playlist da Unifesp 2020. Mas no meu canal você encontra outras playlists de outros vestibulares, tudo separado por ano, tá bom? Só dá uma vasculhada aí no canal do Prof. Guma. Vamos lá que eu vou colocar o exercício na tela pra gente ler junto, ó. A questão de número 11 é uma questão que diz assim: um foguete de massa m partiu do repouso a partir da posição A no solo horizontal e subiu verticalmente monitorado por um radar que o seguiu durante o seu determinado trecho de seu percurso, mantendo-se sempre apontando para ele. A figura 1 mostra o foguete na posição B, a 8.500 metros de altura, com a linha que liga o radar a ele inclinada de um ângulo alfa de 1 radiano. Está o ângulo na figura, dá para ver ali, né? Em relação à horizontal. Para acompanhar o foguete no trecho de A até B, o radar girou ao redor de um eixo horizontal que passa por ele, com velocidade angular média, ó, a velocidade angular do radar, então o radar está ali, ó, ele vai, né, com velocidade angular média de 0,02 radianos por segundo. Um pouco mais tarde, ao passar na posição, ó, até ali informações para uma coisa, agora ele começa a dar informações que vai para outra coisa, ó. Um pouco mais tarde, ao passar pela posição C com velocidade 4.600 km por hora, o primeiro estágio do foguete de cor azul nas figuras, de uma massa 1/3 de m, desacoplou-se do restante do veículo. E imediatamente após o desacoplamento, devido à ação de forças internas, a velocidade escalar do primeiro estágio foi reduzida a 3.000 km por hora, na mesma direção e sentido da velocidade do foguete, no trecho AB, conforme mostra a figura 2. Considerando a massa total do foguete como m, calcule a velocidade escalar média do foguete em metros por segundo no trecho de A até B. Pessoal, atenção, você vai se preparar aí para esse tipo de exercício ou para uma segunda fase de Unesp, né? Então presta atenção nessa questão. A gente tem que ler com bastante cautela, porque é o seguinte, tá vendo que são dois itens, A e B? E ele já deu todas as informações para as duas questões, todas elas no enunciado. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão você lê no primeiro momento, se você não estiver habituado, se você não treinar bastante exercício antes de ir para a prova, você vai ficar meio perdido. Então, com um pouquinho de tranquilidade, fazendo bastante exercício, acompanhando todos os exercícios que eu vou fazer para você, você vai perceber que a gente tem que ler com cautela e perceber que parte das informações denunciadas é para a primeira questão, parte para a segunda questão. E nem sempre, necessariamente, o que você resolve na primeira vai te servir como dados na segunda, tá? Às vezes são questões independentes. Tipo, que você resolveu na primeira, você não usa na segunda, tá bom? Para evitar até que tipo você não amarre o item B ao item A, né? Porque senão necessariamente alguém que erra o A vai acabar errando o B. Mas vamos lá. Primeiro vamos pensar o seguinte, ó. Se ele pergunta qual a velocidade escalar média do foguete em metros por segundo para ir do trecho de A até B, pessoal, o trecho de A até B é esse aqui, ó. Ele vai aqui de A até o ponto B. Tá. Quantos metros ele percorreu aí? 8.500 metros, certo? Ele quer velocidade escalar aqui, então é ΔE sobre ΔT. Então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, letra A. Qual a velocidade escalar no trecho de A até B? Bom, é só fazer ΔS, velocidade escalar média, né? Velocidade ΔS sobre ΔT. Beleza. O ΔS a gente já sabe. A gente já sabe que é 8.500 metros. Pronto. Agora resta saber qual é o tempo. Quanto tempo ele levou para chegar até ali? Guma, como é que eu vou saber quanto tempo ele chegou até ali? Bom, ele deu uma informação, olha no texto. Ele disse que o ângulo ali do radar foi de 1 radiano. O radar fez assim, né? Tava apontando assim, aí foi e levantou 1 radiano. E com que velocidade ele fez isso? Com a velocidade angular de 0,02 radianos por segundo. Guma, eu não lembro a formulinha da velocidade angular. Ué, você sabe essa formulinha aqui, ó? Essa que eu acabei de escrever aqui em cima, você sabe essa? V igual a ΔS sobre ΔT? Pessoal, a velocidade angular é exatamente a mesma coisa. A velocidade angular é
Só que ao invés de ΔS, angular é ângulo. Então vamos chamar de ΔΦ, ou seja, um certo ângulo, sobre um ΔT. Entenderam ou não? Velocidade escalar, ΔS por ΔT. Velocidade angular, ângulo, ΔΦ, variação do ângulo, por tempo. Então, pessoal, ele não deu a velocidade angular? Deu. A velocidade angular foi de 0,02 radianos por segundo. Tá, qual foi o ângulo que ele varreu, que ele percorreu aqui, o ângulo alfa? Não foi de 1 radiano? Então, 1 radiano. Quanto tempo ele gastou para percorrer isso? Agora pensa comigo. Esse radar estava apontando para ele aqui e depois ficou apontando para ele lá. Conforme esse negócio foi virando aqui para cá, ele não gastou um certo tempo ΔT, que é o mesmo tempo que gastou o foguete para sair de A e chegar em B? Então, se eu descobrir esse tempo que o radar levou para fazer tum, eu descobri quanto tempo o foguete fez tum. Combinado? Então, pronto, passo o ΔT para cá e aí a gente vai tirar aqui, ó. Pode aqui na frente, tá? ΔT. Então, vai ser 1 sobre 0,02. 1 sobre 0,02. Se fosse 1 sobre 2, daria 0,5. Se fosse 0,2 daria 0,5 e como é 0,02 vai dar 0,05. Então, ΔT... Ah, verdade, desculpa. Se fosse 1 sobre 2 daria 5. Como é 1 sobre 0,02 vai dar 500 segundos. 500? Agora fiquei tendo a dúvida, pera lá. 2 vezes 10 a menos 2. Não, dá 50, Guma. 50, ensina direito, senão os caras não vão saber fazer conta, tá? Se tiver dúvida, pessoal, vou colocar aqui, porque né, eu achei que seria simples, aí eu mesmo mostrei uma certa dificuldade. Então, ó, 10 a menos 2, 0,02 é 10 a menos 2. Então, ó, 1 dividido por 2 é 0,5. O 10 a menos 2 sobe e vira 10 ao quadrado. Então, 0,5 vezes 100 dá 50 segundos. Então, nós gastamos 50 segundos. Então, vou pegar esse tempo aqui de 50 segundos, vou voltar lá em cima na minha equação. Nossa, eu estou fazendo tudo atrás da minha cabeça aqui, né? Dá para ver. Aqui em cima, 50 segundos. Então, vamos cortar 0 com 0. 850 dividido por 5. Deixa eu puxar aqui para o ladinho. Então, senão você não vai ver, né? Então, vamos lá. 8 por 5 dá 1. Sobra 3, abaixo do 5 dá 7. Aí tem o 0, 170. Então, deu 170 metros por segundo. Essa foi a velocidade escalar dele no trecho de A até B. Velocidade escalar média, né? Evidentemente, porque ele parte do repouso e atinge essa velocidade. Então, isso aqui é uma velocidade escalar média. 170 metros por segundo. Tá bom? Beleza, tranquilo essa primeira, né? Sim ou não? Você usou duas formulinhas aqui, velocidade escalar e velocidade angular. Agora vem a letra B. O que ele pergunta na letra B? Na letra B ele pergunta o seguinte: qual a velocidade escalar instantânea, ou seja, naquele instante, VC, do foguete em metros por segundo em seu primeiro estágio, imediatamente após o desacoplamento ocorrido no ponto C? Pessoal, olha para essa figura 2 agora, ó, bastante atenção. Esse foguete estava indo, ele tem uma massa, certo? Tem uma massa, tem uma velocidade, e num dado instante ele se separa bem aqui, dividindo em dois. Então você tem um corpo, seguindo o movimento, que de repente eles se separam, pum. E aí, o que acontece? Agora você tem esse corpo dividido que continua em movimento. Isso é quantidade de movimento, ele deu massa e velocidade, isso é quantidade de movimento. Lembra da fórmula de quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Só que aqui nós estamos falando de um sistema isolado, que ele fala das forças internas, só ter forças internas ali, as forças internas serem muito grandes, o que faz com que a quantidade de movimento desse foguete antes de ele se separar é igual à quantidade de movimento depois que ele se separar. Antes de ele se separar, o que ele tem é uma quantidade de movimento para cima aqui, ó, certo? Que é a quantidade de movimento do foguete, vou chamar aqui quantidade de movimento do foguete, certo? Ou quantidade de movimento inicial. Agora, depois ele se separa em duas. Então aí nós temos esse pedacinho aqui, ó, que tem uma quantidade de movimento que eu vou chamar de quantidade de movimento C, que é esse pedacinho, né? Que esse pedacinho aqui, ó, pensa comigo. Se 1/3 da massa ficou aqui para baixo, 1/3 ficou para baixo, 2/3 ficou para cima. Então esse pedaço aqui de cima tem 2m sobre 3, ou seja, 2/3 da massa total. Entendeu isso? 1/3 ficou para baixo, divide em 3, né? Se 1/3 ficou para baixo, 2/3 ficou para cima. E aqui tem uma velocidade aqui que eu vou chamar aqui de... esse pedaço aqui tem uma quantidade de movimento. Então, gente, se eu somar essa quantidade de movimento desse pedaço, mais a quantidade de movimento desse pedaço, essas duas quantidades de movimento somadas tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Então, pronto, é isso, tá? Então, vamos lá, letra B. Quantidade de movimento antes ou inicial
é igual a quantidade de movimento depois. Guma, na hora da prova eu preciso escrever essa quantidade de movimento antes e depois? Precisa. Precisa anotar aquelas coisas ali? Não. Numa prova, uma prova de segunda fase, você vai escrever o que você, as equações que você vai usar. Então, por exemplo, quantidade de movimento antes, basta você escrever o seguinte: massa do foguete inteira vezes a velocidade do foguete no momento que ele estava ali antes de separar. 4.600 quilômetros por hora. Pode deixar em quilômetros por hora? Pode. Mas como ele quer em metros por segundo, aí a gente converte no final, tá bom? Quantidade de movimento depois. Depois separou em dois, então vão ser duas quantidades de movimento, de um pedaço e de outro. Então vai ser assim, ó. O pedaço que ficou para baixo ali, ó, que é 1/3 da massa, vezes a velocidade dele ali, que é 3.000, mais a quantidade de movimento daquele pedacinho de cima, vermelho e amarelo ali, ó, que é 2/3 da massa, vezes a velocidade daquele pedacinho de cima, que é exatamente o que a gente quer. Nossa, Guma, duas incógnitas. Como é que eu resolvo uma equação com duas incógnitas? Na verdade, pessoal, todos os termos têm massa. Como todos os termos têm massa, eu posso cortar massa, massa, massa. Que aqui, pessoal, é equivalente, é como se você, eu vou fazer assim, depois eu apago, é como se você colocasse a massa em evidência, abrisse um parênteses e colocasse assim, ó, 3.000 sobre 3 mais 2VC sobre 3, tá? Aí coloquei a massa em evidência e cortei essa massa com aquela. É como se fosse isso, tá bom? Vou apagar, beleza? Vou apagar, entendeu? Então por isso que eu posso cortar as duas massas com uma massa do lado de lá. Eu simplesmente omiti, vamos dizer assim, essa passagem, tá? Deixa eu apagar aqui. Tá, agora vamos fazer a continha, já que a massa foi embora. Então vamos ver o que sobrou aí. Então ficou aqui, ó. 4.600 menos 3.000 sobre 3. Concorda comigo que 3.000 dividido por 3 vai dar 1.000? Aí esse 1.000 eu vou passar para lá negativo, que foi esse menos que eu coloquei aqui. Então, menos 1.000. Igual, o que sobrou aqui? 2, velocidade C, sobre 3. 4.600 menos 1.000 dá 3.600. 3.600. Esse 3 eu vou passar vezes, então vai ficar vezes 3. Igual a esse 2 eu vou passar dividir, então dividido por 2. Isso aqui é igual a VC. Vou puxar essa conta aqui para cima. Então vai ficar VC igual a 3.600 vezes 3 dividido por 2. 3.600 dividido por 2 dá 1.800. 1.800 vezes 3, 1.800 vezes 3, 5.400. 5.400 quilômetros por hora. Lembre-se, o exercício que é em metros por segundo. Como é que faz quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Quando você fizer isso, isso vai dar velocidade de C igual a 1.500 metros por segundo. Tá aí a resposta final do item B, tá bom? E aí, o que você achou dessa prova, uma prova de segunda fase? Né? Tem que ter tranquilidade para fazer, não foi uma questão difícil, uma questão tranquila. Tem que ter alguns conhecimentos, evidentemente, mas nós estamos imaginando que um cara que foi para a segunda fase aí, quer dizer, uma prova, uma questão de nível de segunda fase, é o segundo dia da Unifesp, né? Tá manjando desses conceitinhos básicos, tá bom? Bom, rapaziada, seguinte, eu vou deixar agora aqui, ó, um card com a playlist com todas as questões da Unifesp 2020. Se você estiver assistindo na estreia, evidentemente que por enquanto só vai ter esse vídeo, mas se você já estiver assistindo depois vai estar completo, tá bom? Vou deixar sempre o seguinte, galera, eu sempre deixo 2 vídeos de desafio, um aqui e um aqui, que são desse mesmo tema que a gente acabou de abordar, ou que envolva velocidade angular, que envolva velocidade escalar média, que envolva a quantidade de movimento para você se desafiar. Então você vai tentar fazer sozinho, na verdade eu vou pôr aqui ó, esses dois, ó, porque eu esqueci que eu tô mais no cantinho aqui, eu vou pôr aqui e aqui, tá bom? 2 desafios para você. E aqui, ó, o meu rostinho para você se inscrever. Obrigado por ter ficado até aqui. Bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau.